Olá, gente, tudo bem? Estamos começando mais um programa Terra Oculta, né? E hoje é um vídeo resposta, né? É o vídeo resposta de número 4, né? E hoje nós iremos falar sobre os Greys e os reptilianos, os cinzas e os reptilianos. Muitas pessoas me mandaram muitas perguntas, né? Eu vou fazer um vídeo não muito longo, né? Porque é um assunto muito vasto, que se nós entrarmos assim em detalhes e comentarmos praticamente tudo que temos a comentar sobre o assunto, vai se tornar um assunto de mais de 4, 5 horas, né? E esse não é o propósito do vídeo resposta. Então muitas pessoas perguntaram, fale um pouco sobre os Greys e reptilianos, né? Eu vou falar num vídeo curto, mais ou menos resumido, certas ideias e suposições do projeto Terra Oculta quanto aos reptilianos e os Greys, né? Primeira coisa que muitas pessoas me perguntam é: os Greys reptilianos, eles são o quê? Físicos? Eles vivem na nossa realidade física? Tudo leva a crer que não, que eles atuam em uma realidade mais ampla, uma faixa frequencial diferente da nossa. E são seres que têm a capacidade de cruzar dimensões facilmente, né? Você vê em casos de abduções os Greys atravessando a parede, as janelas fechadas, as cintas fechadas, e os reptilianos também, né? Então eles estão muito à frente de nós em termos de manipulação da matéria, do tempo, e em suas tecnologias avançadas, né? E aí muitas pessoas perguntaram, existe o quê? Uma raça de Greys só, uma de reptiliano? Tudo leva a crer que existem várias raças de Greys e várias raças de reptilianos, né? Inclusive existem casos que Greys são capturados ou foram mortos, né? E a sua estrutura biomolecular é uma estrutura mais voltada a plantas, né? Onde você tem toda uma estrutura onde parece ser um ser animal, mas é um ser com características vegetais, né? Como os Greys, em certos casos, em que inclusive eles fazem até fotossíntese, né? E respiram pela pele e se alimentam através da luz e do ar, né? Não possuem órgãos digestivos como o nosso, por exemplo. E existem tipos de Greys também que são drones, né? Ou são robôs orgânicos, vamos assim dizer, que propiciam a manifestação de entidades na nossa realidade. Outros ainda são viajantes do tempo, né? São construídos justamente para cruzar linhas temporais, não somente interdimensionais, mas temporais. E descobriu-se também o quê? Que esses seres possuem uma tecnologia muito avançada, e essa tecnologia tem a ver com o quê? Com a inteligência artificial interdimensional que eu venho falando aqui no canal para quem não me acompanhou. Muitos desses seres com chips implantados em seu cérebro, né? No caso como a queda de Roswell, né? Muitas pessoas me perguntaram também, mas esses seres são bons ou maus, né? Bom, a gente tem que sempre lembrar que a gente tem uma mania de comparar a raça humana com qualquer outra coisa, e às vezes não dá para comparar limão com maçã, mais ou menos isso. Então a ética deles me parece que é uma ética totalmente diferente da nossa ética humana. A questão de eles enxergar a realidade de uma maneira diferente da nossa é até entendida porque a evolução deles, o meio ambiente que eles foram criados pode ser completamente diferente do nosso, não só em termos biológicos, como culturais e assim por diante. E me parece que o modus operandi deles aqui no nosso planeta segue várias agendas que não são de nosso interesse, humanos. Nós humanos, não é de nosso interesse. E nem nos vem a beneficiar ou nos beneficiam, né? Outra coisa que as pessoas devem sempre lembrar em relação aos Greys reptilianos, que tecnologia não é sinônimo de moral como a conhecemos. A moral deles pode ser baseada em outros aspectos, não nos nossos. São fatores culturais completamente diferentes, né? E como eu falei, essa infecção por AI, encontrada em muitos desses seres, inclusive nos reptilianos e nos Greys, nos leva a crer que
certas agendas e certas atitudes que esses seres tomam em relação à raça humana tem suas origens na inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial ela segue uma lógica. E essa lógica não trabalha em cima de ética ou moral. Ela trabalha em cima de números, estatísticas, como um programa de computador. Então, essa lógica não entende a ética humana. E por sua vez, dependendo das atitudes e agendas que eles tomam, eles são tidos como seres maus. Mas eu já vi reptilianos que não são infectados por inteligência artificial, e Greys também, que seguem uma linha de raciocínio completamente diferente de outras facções de Greys reptilianos, né? Então, existe também aquela velha história, muitas teorias que dizem que o planeta Terra ele sempre foi dos Greys, dos reptilianos. E até tem teorias que dizem que os dinossauros, alguns deles evoluíram de uma maneira, tem até inteligência, talvez. Ninguém sabe, né? Então, até existe uma outra teoria que diz que os dinossauros foram destruídos numa grande guerra entre reptilianos e humanoides, ou humanos, assim dizer, que viveram no passado terrestre em civilizações que já deixaram de existir nesse planeta. Aí muitas pessoas falam, mas o tronco humano é uma coisa muito comum no universo. A gente vê humanoides, aí Greys em forma de humanoides, ou seja, você tem 2 braços, 2 pernas, você vê reptilianos, você vê diversas raças, muitas delas com 2 braços, 2 pernas, se bem que existem raças que não têm essa característica, né? Isso me leva ao quê? Isso me leva a crer que existe o quê? Uma tecnologia do Império do Domínio, para quem não me acompanha. O Império do Domínio seria o quê? Uma civilização antiquíssima que se espalhou pela galáxia inteira, talvez por várias galáxias, né? E eles têm a capacidade de construir seres e popularem planetas, né? Com a vida. E um formato muito comum que eles escolheram é o formato humanoide, ou seja, 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, né? E depois de tudo isso, a gente verificou o quê? Nós verificamos o quê? Que existe uma guerra cósmica silenciosa, interdimensional, né? Contra o quê? Contra o IA, a inteligência artificial, que possuem forças parasíticas dentro do domínio, que acredito que o domínio seja baseado totalmente em inteligência artificial, que se espalham na galáxia ou infectam os sistemas solares de uma maneira parasítica, né? Mas para retirar o quê? Eles trabalham com o quê? Trabalham com matéria mental. Tem uma tecnologia que chegou ao nível da alma, do espírito. Muitas pessoas até deram risada aqui no meu canal, fizeram uma crítica debochante até. Mas como que alguém pode prender a alma? Nós já estamos presos num corpo de carne. E aí? Mas o corpo de carne foi feito por Deus. Será? Quem é Deus? Ninguém sabe quem é Deus. Ninguém tem. A linguagem humana é tão pobre para definir Deus, nós não temos nem ideia. E se nós analisarmos o genoma, que é o projeto que mapeou o DNA humano, nós vamos ver que 95% do nosso DNA é chamado de lixo DNA, o junk DNA, que até recentemente não sabia qual a sua função, né? Mas hoje em dia existem pesquisadores, principalmente os alemães, que acham que existe toda uma história, um código criptografado, informação dentro do nosso DNA, que pode passar a informação não só das nossas origens, mas a história da civilização humana inteira, né? Contida dentro de nós mesmos, o DNA. Que o DNA é uma forma de você perpetuar a informação de uma maneira muito eficiente, né? Uma máquina biológica que se duplica e você não precisa do quê? De uma certa manutenção para isso, né? Isso vai se duplicando por milhares de anos e a informação vai passando geneticamente de pai para filho, né? E se existe uma informação criptografada, toda uma história dentro do DNA, essa informação é passada de uma maneira eficiente ao longo das eras.
Mas é isso aí, o que a gente poderia falar de reptilianos de uma maneira bem resumida, né? Que não são nem bons nem maus, são interdimensionais, e muitos deles não seguem uma lógica humana, uma ética humana, por estarem não só numa outra vivência cultural evolutiva, mas por estarem infectados com inteligência artificial interdimensional. Então, gente, mande suas perguntas, né? E é isso aí. Tenha uma boa semana. E o projeto é feito do quê? O projeto é feito da interação. O projeto Terra Oculta, entre nossos telespectadores, pessoas que tiveram suas experiências, não só em fenomenologias paranormais, mas todo tipo de experiência, né? Pessoas que foram contatadas, por exemplo, em casos ufológicos, né? Então, o projeto tem por função também analisar dados de fenomenologia, mas também fazer essa ponte de ligação, essa interação da comunidade científica com pessoas que também vivenciaram várias situações. Enfim, é um conjunto de interações do projeto Terra Oculta. Então tenha uma boa semana, gente. Aquele abração. E é isso aí, gente. A gente se vê numa próxima, em outro vídeo resposta. Até mais, gente.